Graça e paz, meus irmãos. Queria convidá-los a fazer uma reflexão sobre qual ministério você participa ou deve participar. Para isso, eu quero convidá-lo a ver um livro de Atos, no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 7, inclusive. Diz a palavra de Deus com relação à instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, aqui era um contexto onde as esposas dos gregos, ou seja, das viúvas dos gregos, não participavam da distribuição diária como as viúvas dos judeus. Houve uma reclamação e os 12 apóstolos, então, se encontraram em dificuldade porque eles também entendiam que não poderiam abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Servir às mesas significa alimentar essas pessoas ou suprir as suas necessidades. Surge então a ideia de convocar 7 irmãos, ou convidar ou convocar 7 irmãos de grande confiança dos 12 apóstolos, aonde estava inserido aqui um deles, Estevão, que nós conhecemos a sua história maravilhosa, para que eles participassem dessa distribuição diária. Servir do grego vem diáconos, que é o nome grego, para nós no português, diácono. Diácono é servir, e essa é a figura do diácono que a nossa igreja tem sido exercida com tanta maestria. A verdade é que não quero convidá-los a serem diáconos especificamente, não que não possam ser, mas aqui a gente tem 2 situações bastante específicas para que a gente se estimule a entender qual é o nosso ministério através dos dons que Deus nos deu pessoalmente a cada um. Vejam, meus irmãos, que alguns, que aqui em especial os 12 apóstolos, eles falavam que haveria necessidade de manter o ministério da palavra e da oração. Dentro do ministério da palavra e da oração, se os seus dons especificamente são para atuar mais nesta área, obviamente você pode ser um grande pregador, fazer estudos bíblicos, você pode participar de louvores, ministério de música, enfim, tem uma infinidade de atitudes e ações que possa despertar em você para que você se mantenha pregando a palavra ou através do ministério da palavra ou ministério da oração. Orar com os doentes, orar com os enfermos, orar com as viúvas, estar presente junto àqueles que perdem algum ente querido, ou seja, de diversas formas, através da prática da palavra, do estudo da palavra, demonstrando a estas pessoas a sua grande confiança em Deus e depositando toda a nossa vida e a nossa direção para que Deus possa dirigir a nossa vida pessoal. Mas, se os seus dons não estão relacionados a isso, não que não deva praticar as orações e também a praticar o estudo da palavra, mas pensando nas outras pessoas, talvez o seu ministério esteja ligado a servir. E a servir como os diáconos oficialmente fazem dentro da igreja, existem outras formas. Existem pessoas carentes, existem pessoas doentes, existem pessoas abandonadas, existem pessoas que têm vontade de aprender sobre música, tem pessoas que querem conviver em comunidade de alguma forma, através da prática de algum esporte. Existem diversas maneiras que nós podemos servir as pessoas. E isso são ministérios que podem ser levantados. Então, dentro da nossa comunidade presbiteriana, nós já temos diversos ministérios. Em qual você se encaixa? Se você não se encaixa em nenhum, acho que o seu perfil, os dons a qual você tem a capacidade de desenvolver não está em nenhum dos ministérios, por que não discutir um novo ministério para que você possa participar? Desta forma, meus irmãos, estaremos servindo a Deus. É assim que nós estaremos servindo. Mas se você não quiser participar de nenhum
nenhum ministério, porque você entende que os seus dons, através de uma atitude mais isolada, de repente a sua qualidade, a maneira de você viver no seu trabalho, com as pessoas que você convive dentro da sua família, talvez seja o seu principal ministério, o seu exemplo de vida. Então existem diversas maneiras de termos um ministério para que nós possamos servir a Deus, seja através do ministério da palavra, o ministério da oração, o ministério de atender às necessidades alheias, ou até mesmo o ministério de sermos um exemplo, sermos sal e luz aqui nesta vida. Meus irmãos, qual é o seu ministério? Pense sobre isso. Tenham todos uma abençoada quinta-feira.